RFI convida. A RFI tem o prazer de receber hoje Conceição Evaristo. Ele é romancista, poeta e uma das grandes vozes da literatura afro-brasileira contemporânea. Muitíssimo obrigada pela sua presença aqui na RFI. Eu que agradeço a oportunidade de mais uma vez estar na RFI. Ela vem então lançar Poème de la Mémoire et autres mouvements, uma tradução livre seria Poemas de Memória e Outros Movimentos, uma coletânea que nos convida a uma profunda reflexão sobre o poder da transmissão, né? A ideia da poesia sobre aquilo que foi vivido, sobre a história da nossa vida. Um conceito que a senhora utiliza para traçar um pouco uma memória coletiva, agora no caso do Brasil, formada por séculos de escravidão, racismo, misoginia. O que tem de experiências próprias no livro e que te inspira na poesia, Conceição? São vários momentos. Eu sempre digo que tudo que eu escrevo, seja prosa, seja poesia, seja crítica literária, é sempre atravessada pela minha condição de mulher negra na sociedade brasileira. Uma condição que busca, inclusive, essa história coletiva, essa experiência de ser uma pessoa descendente de povos escravizados no Brasil. A senhora é um dos destaques do Salão do Livro de Paris e, como a senhora mesmo colocou aí, os seus livros trabalham sobre diversidade, igualdade na literatura e na sociedade. Como que esses assuntos são tratados no Brasil de hoje? E também gostaria que a senhora falasse sobre o mito da diversidade racial no Brasil. Está sendo quebrado esse mito? Olha, esses assuntos são tratados no Brasil de hoje por algumas pessoas ou por alguns segmentos sociais de uma maneira agressiva, né? Nós recebemos uma resposta por sermos negros consciente. A gente tem dito muito que cada vez mais o racismo brasileiro sai do armário. Então, hoje há uma certa permissividade na sociedade brasileira para agredir o chamado diferente ou as chamadas minorias. Então, o negro, a mulher, as pessoas homossexuais, elas têm sofrido o ataque, tem sido mais explícito, né? Embora a experiência negra, nós temos uma longa experiência de saber que a democracia racial no Brasil é um mito, né? As coisas não são no concreto, no real, no dia a dia, no cotidiano. As pessoas, os negros brasileiros sabem muito bem da falácia desse discurso. É um racismo velado que vem em pequenos gestos, comentários. Sim, às vezes não tão velados, né? Por exemplo, nós temos um racismo estrutural que estão nas instituições brasileiras. Então, só por exemplo, as mulheres negras são as mulheres que mais morrem de parto no Brasil. Por quê? Os jovens negros, né, o assassinato de jovens negros, a maneira como a polícia trata as pessoas negras, isso não tem nada de velado, é explícito. E passa também por esse racismo velado, que é muitas vezes a maneira que você é olhada, ou se eu chego num lugar e me perguntam se eu sei assinar, se eu tenho de assinar um documento, me perguntam, a senhora sabe assinar? A senhora que é escritora, traduzida para espanhol, inglês, agora em francês. E um número curioso também é que a porcentagem de negros no ensino superior é a metade dos brancos no Brasil. E a senhora é uma das raras escritoras negras traduzidas para o mundo todo. A senhora, enfim, tem esse papel de vanguarda? É um papel de vanguarda e que eu sempre chamo muita atenção sobre isso. Quando nós negros temos um papel diferenciado na sociedade brasileira, nós nos tornamos quase como um mito. E a pergunta tem sido justamente essa, né? A exceção, ela confirma a regra. Então, se nós somos exceções em determinados espaços, podemos até nos rejubilar, mas temos de perguntar que regras são essas da sociedade brasileira que os negros, em determinadas situações, são exceções. Vamos relembrar um pouquinho da sua carreira. A senhora nasceu numa favela de Belo Horizonte, a segunda numa família de 9 filhos. Começou a trabalhar bem cedo, aos 8 anos.
Fez faculdade, terminou os estudos, né, com muita força de vontade, aí se mudou para o Rio de Janeiro, onde fez toda a sua carreira de professora, até obter um doutorado em 1990 em literatura comparada em 2011. A partir daí que a senhora ganhou o mundo, os seus escritos passaram a ser, a receber mais atenção. Como foi isso? Passam a receber mais atenção, mas mesmo isso nós temos de relativizar. Na verdade, é quase aos 70 anos que meus escritos passam a receber mais atenção. Mas o primeiro lugar de recepção do meu escrito, da minha escrita, foi o Movimento Social Negro. Foram militantes, homens e mulheres, eu digo mesmo, foram as pessoas minhas semelhantes que levaram esses escritos para as escolas, para as pesquisas acadêmicas, chegaram com esses textos para os cursos de mestrados, de doutorados. Então, os primeiros leitores meus são realmente as pessoas de movimento social. E hoje ganha uma amplitude muito grande, né? Eu tenho leitores velhos, crianças, jovens, brancos, negros, brasileiros, estrangeiros, como aqui em Paris. Está contente, obviamente, imagino, com o lançamento dessa edição bilíngue, que tem tradução de Rosemarie Osório e Pierre Gruy, edição De Femme 2019. A senhora vai falar na Maison de la Poésie em 3 de abril, às 19 horas. Né? Como é que vai ser essa conversa com os franceses? Olha, eu espero, né, que a gente tenha um público bastante consistente. Como eu já tenho um público leitor aqui em França, dos meus textos anteriores, da prosa, que foi editada pela Ana Caona, então eu espero que a gente possa realmente falar sobre a poesia brasileira, né? E falar sobre uma poesia brasileira que tem essa especificidade, né? Que nasce num lugar social diferenciado e que nasce de uma experiência, né, gendrada como mulher e com mais uma especificidade, né? Uma experiência gendrada a partir de uma condição de mulher negra. Que ótimo. Então, para quem quiser conhecer mais do trabalho da Conceição Evaristo, Poemas da Memória e Outros Movimentos, então numa tradução bilíngue, ela que veio a Paris para ser um dos destaques do Salão do Livro. Muitíssimo obrigada por ter voltado à RFI. Sucesso para a senhora. Eu que agradeço. Obrigada.